como lidar com a insegurança. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, um dos principais temas que eu venho atendendo em atendimentos individuais, de como trabalhar a insegurança de repente colocar uma opinião, a insegurança de repente você conseguir falar com uma pessoa específica ou várias pessoas que desejam falar em público e às vezes têm insegurança, ou pessoas que desejam conseguir falar com pessoas de autoridade. Então uma pessoa quer falar, às vezes você quer falar com uma pessoa de autoridade, mas tem aquela insegurança, né? Uma pessoa que você julga ter um conhecimento maior, uma pessoa que você julga ser maior que você na relação, seja um chefe, um professor, ou alguém que tenha um pouco mais de conhecimento. Então a insegurança de colocar sua opinião, insegurança de se colocar na relação, uma relação conjugal, por exemplo, ter a segurança de conquistar o seu lugar, de colocar limites na relação, para que essa relação ela possa até fluir com mais naturalidade e mais saudável. Então a insegurança é um impedimento para muitas pessoas, é uma situação que gera limitações de fazer algo e futuramente isso pode gerar até uma frustração. E eu quero falar com vocês disso hoje, com você ou com alguém que você conheça que de repente esteja passando por essa situação, por esse padrão limitante de insegurança. É importante entender que a insegurança está muito relacionada ao medo. E se você tem insegurança para falar com alguém, você tem insegurança de repente para falar com uma pessoa de autoridade, no fundo, o que está por detrás da insegurança é o medo, de repente, o medo de ser criticada, o medo de ser julgado, o medo de magoar alguém, o medo de repente, perder o seu lugar no sistema. Então, muitas pessoas que vêm fazer atendimento individual comigo, elas se sentem inseguras por colocar a sua opinião, por ter medo de ser excluída do seu sistema familiar, ou do seu sistema de amigos, do seu sistema social, ou do seu sistema profissional. Então, as pessoas, muitas das vezes, a pessoa se sente insegura por colocar a sua opinião com um medo interno, um medo profundo de ser excluída daquele grupo. Então ela prefere se calar, prefere se manter no padrão da insegurança, querendo preservar o lugar ali naquele sistema. É importante entender que essa insegurança, esse medo, ele é um padrão que ele foi instalado em determinado momento da vida desse indivíduo. Em determinado momento da vida dessa pessoa, ela começou a ter insegurança. Muitas vezes a pessoa não nasce com insegurança. Em algum momento, provavelmente da infância, ela aprendeu que ela precisou ter essa insegurança, ela precisou ter esse medo para se preservar de algo. Pessoas, por exemplo, que têm medo de falar com outras pessoas de autoridade, pode ter passado por eventos no passado, geralmente quando criança, seja eventos com o pai, com mãe, com o avô ou com o professor, que foi muito crítico. Uma figura de autoridade no momento ali da infância foi muito crítico, julgou. Às vezes um professor, um pai, um avô nem teve a intenção, mas a criança compreendeu que aquela situação ali foi muito forte para ela e ela foi muito criticada, ela foi muito julgada, ou ela foi excluída, às vezes uma situação onde ela se sentiu excluída, foi colocada de castigo, e a criança aprendeu isso. Ela aprendeu que pessoas de autoridades julgam, pessoas de autoridades criticam, e pessoas de autoridades elas podem excluir. Isso ficou instalado no inconsciente dela, é um padrão que ficou instalado no inconsciente. Esse padrão ele vem se repetindo nos dias de hoje, no adulto, como um meio de proteção para que ela consiga se manter ali naquele sistema. Então, muitas vezes, a insegurança ela foi aprendida no momento da infância, numa situação onde ela foi preciso aprender aquilo para poder se preservar. E muitas das vezes isso funcionou até determinado momento da vida, mas nos dias de hoje pode ser que não esteja funcionando como poderia. Provavelmente existem situações que se possam ter no presente que sejam muito mais saudáveis do que a insegurança, mas mesmo assim se preservar de ter o seu lugar, se preservar para não magoar alguém, se preservar e mesmo assim colocar a sua opinião. Então é importante entender isso e a PNL, a Programação Neurolinguística, traz esse conceito de que ao mesmo tempo que é possível programar esse padrão, também é possível desprogramar e reprogramar um ainda melhor, um padrão baseado na autoestima. Pessoas conseguir se colocar com opinião, com sua autoestima, e colocar a sua opinião
e garantindo o seu lugar no sistema, e garantindo que você ainda pode colocar a sua opinião e melhorar ainda mais o seu relacionamento, garantindo que você possa colocar a sua opinião, falar com pessoas de autoridades e ainda assim cair nas graças do seu chefe, da pessoa que é superior a você, do seu líder ou dos seus liderados. É possível. Quando se trabalha a autossegurança, quando se trabalha a autoestima, você consegue mudar esse padrão da insegurança. Trabalhando a autoestima, trabalhando o seu poder pessoal, você consegue lidar com essas situações que no passado trazia a questão da insegurança, mas agora no presente é totalmente possibilitadoras. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não gostou, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário. E se esse vídeo ele foi importante para você, ou se ele pode ser importante para alguém, compartilha. E até o nosso próximo vídeo.